Seja bem-vindo à Academia Brasileira de Direito do Trabalho e ao seu universo digital repleto de informações trabalhistas e previdenciárias extremamente relevantes para o seu cotidiano, em uma verdadeira revista dos fatos e acontecimentos jurídicos, econômicos, sociais e políticos. Nas nossas redes sociais, além de muita interatividade, você encontrará notícias, entrevistas e aulas com os maiores especialistas da atualidade no Brasil e no mundo. Eu sou Gilberto Stirmer, titular da cadeira número 100, e estarei com você no universo digital da nossa Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Cumprimentando a todos que nos honram com sua audiência, sobretudo os nossos confrades e confreiras, nós hoje temos o prazer de receber o nosso presidente, professor, juiz Alexandre H. Belmonte. É absolutamente dispensável apresentar o nosso querido presidente. Além de ministro, ele é mestre, doutor e professor, era professor no estado do Rio de Janeiro e hoje é professor aqui em Brasília. O espaço nosso é o espaço do autor. O nosso querido Alexandre lançou recentemente um livro que eu tenho prazer de já possuir, diferentemente do autor, que ainda não recebeu o volume dele, falando sobre teorias do fortuito, força maior, fato do príncipe e imprevisão nas relações de trabalho. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos discutir, debater, para nos enriquecermos. Porque o Alexandre acabou de dar uma aula, então ele agora vem para dar continuidade à sua aula. Alexandre, uma alegria muito grande estar com você nesse nosso espaço. Alegria é minha, ministro Carlos Alberto, que foi meu presidente no Tribunal Superior do Trabalho, um colega inigualável, uma pessoa que sempre nos deu espaço para conversar, propor ideias, foi, na condição de presidente, um belo condutor das sessões especializadas, individual 1, individual 2, sessão de dissídios coletivos, porque reunir aquele monte de ministro e conseguir fazer com que todos possam ter democraticamente a palavra, expor suas opiniões, incentivar o debate, não é para qualquer um, não. Precisa ser, além de mineiro, ministro Carlos Alberto. Pois é, Alexandre, mas você sabe que a gente aprende muito nessa vida de colegiado. Foi um dos tempos mais ricos da minha vida, viver no TST, num colegiado em grau superlativo. Mas, Alexandre, você lançou um livro que, na minha interpretação, não é para os dias de hoje, é para sempre, porque a análise é dos fatos, mas a análise é assentada em princípios. Então, os princípios têm, vamos dizer, durabilidade, têm permanência, têm estabilidade. Muito bem. Para nós avançarmos nessa nossa reflexão, eu gostaria que você expusesse, assim, do ponto de vista teórico, assentado na teoria da imprevisão, que você bem salienta e bem explicita, as questões do caso fortuito, da força maior, para depois nós, inclusive, abordarmos também a questão do fato do príncipe. Conceitualmente, como se situa a questão do caso fortuito, da força maior, no direito, de forma geral, especialmente no direito civil, e de forma destacada no direito do trabalho. Ministro Carlos Alberto, a pandemia pegou a todos de surpresa, né? E essa surpresa ela veio por conta do fato de se tratar realmente de um fenômeno que não é um fenômeno ordinário, é um fenômeno absolutamente extraordinário, aquilo com que nós não estamos acostumados, aquilo que nós não tivemos responsabilidade para acontecer. Então, trata-se de um fenômeno da natureza, que é o vírus. Esse vírus provocou uma pandemia, essa pandemia provocou um isolamento social, fechamento de inúmeras atividades produtivas, cinemas, teatros, bares, restaurantes, shows, e da noite para o dia nós ficamos, então,
realmente isolados. E, a partir daí, surgiu, evidentemente, como não poderia ser diferente, a ideia de que nós estamos diante de um caso fortuito, né? O vírus é da natureza, e sendo da natureza, não há dúvida nenhuma de que é uma coisa imprevisível, inevitável, de natureza extraordinária, e é o típico caso fortuito. A CLT, no entanto, ela, como não é um diploma extremamente científico, ela, de forma genérica, ela trata como de força maior, em sua generalidade, tanto os motivos propriamente de força maior, que são os fortuitos humanos, como também os fortuitos derivados da natureza, que são os fortuitos naturais. Então, ela chama tudo de força maior. O artigo 501 é exatamente nesse sentido. E, diante de tudo que se falou durante a pandemia, as repercussões jurídicas, se é fato do príncipe, se é força maior, se é caso fortuito, se nós estamos diante de questões que importam na rescisão de contratos, se é possível fazer revisão, e ainda por cima a questão da imprevisão, tudo isso misturado, eu resolvi, então, organizar as ideias de maneira a poder estipular, estabelecer a real natureza jurídica das repercussões jurídicas trabalhistas nessa pandemia e diferenciar as situações, né? E buscar também dentro da CLT como que se dá, ou como que se daria, ou que se dava o tratamento jurídico dessas questões. O caso fortuito, ele é sempre decorrente de um evento da natureza e que produz consequências jurídicas. Nós podemos ter casos fortuitos que criam direitos, podemos ter casos fortuitos que alteram direitos e podemos ter casos fortuitos que extinguem direitos. Então, nada impede que, diante de um terremoto, de um tsunami, como aconteceu lá em Brumadinho, que várias atividades elas deixem de existir e que contratos de trabalho de pessoas que não foram ali atingidas por aquela intempérie, por aquela desgraça, contratos de trabalho sejam rompidos porque a atividade onde se empregava não existe mais. A mesma coisa pode acontecer quando se trata de força maior, mas aí não é um evento da natureza. É um evento... Bom dia, Fernanda. Não existe propriamente alguém a quem nós possamos imputar a responsabilidade desse evento. É quando nós estamos diante, por exemplo, de uma área onde está acontecendo um show e alguém grita incêndio, incêndio, começa aquele tumulto, uma pessoa é pisoteada, vem a falecer, e nesse caso, então, não há possibilidade de se imputar um responsável. Caso de força maior. Essa força maior, ela pode se revelar... Tá, obrigado. Acho que tem algum... Vixe, o que eu fiz aqui? Essa força maior, ela só pode se revelar uma força maior interna ou externa, né? Se por acaso Joia, obrigado. Se por acaso as consequências desse tumulto venham a ocorrer em razão do estabelecimento patronal não ter área de escape, né? Nessa casa de shows a que eu me referi, nesse caso, então, nós estamos diante de uma força maior interna que podia ter havido previsão do empresário para que isso não acontecesse, e se o evento vem a acontecer, nesse caso, nós temos que entender que foi pela imprevidência do empregador, que está no artigo 501, no seu parágrafo 1º, que o evento aconteceu e essa força maior, então, não é excludente da responsabilidade do empregador. Se, no entanto, assim não ocorre, e essa área tiver realmente formas de escape ou coisa parecida, o empregador vai ficar isento. Então, são dois exemplos aí de força maior, de caso fortuito, e temos também o fato do príncipe, que é uma coisa diferente dessa. No fato do príncipe, nós temos uma... tem algum
microfone aberto aí. Sim. No fato do príncipe, né? E o príncipe é o antigo príncipe absolutista, que concentrava os poderes legislativo, judiciário e administrativo numa só pessoa, né? O príncipe aí, nos dias de hoje, vem a ser o Estado ou o governo, né? Seria essa a ideia do chamado fato do príncipe. No fato do príncipe, aqueles que integram uma determinada relação jurídica, eles não são os responsáveis. Responsável é alguém externo, que a gente poderia até chamar, de certa maneira, de fato de terceiro, né? É alguém que externamente, que é o Estado ou o governo, que faz com que determinada atividade não possa continuar a existir temporária ou definitivamente, e isso repercute em relações jurídicas, impondo aqui, no caso, até mesmo a extinção de uma determinada atividade. Então, nós podemos ter aquela ideia que o Estado ele edita uma lei, Congresso, coisa parecida, proibindo uma determinada atividade que antes era lícita e deixa de ser lícita, passa a ser ilícita. É o caso, por exemplo, dos bingos, né? Em que vários empresários organizaram as suas atividades, desenvolviam aquele tipo de atividade, foi declarado ilegal e os contratos precisaram ser rompidos, inclusive os contratos de trabalho, contrato de aluguel, onde se desenvolvia atividade, contratos de fornecimento, ou seja lá o que for, mas no tocante aos contratos de trabalho rompidos, nós temos que ter um responsável. O responsável não é o empregador, não foi ele que declarou ilegal a atividade, foi o Estado. E, nesse caso, então, é o fato do príncipe e o Estado é responsável por isso. Mas pode ser um ato de governo e não propriamente um ato de Estado, né? Oi, amor. Que desapropria uma determinada atividade, em razão dessa desapropriação, então, os contratos de trabalho se extinguem e alguém tem que pagar por isso. Quem vai pagar por isso é o governo responsável. Foi feita uma praça pública, mas foi feita uma praça pública para a sociedade. Então, não é justo que só aquele empresário vá ser onerado com esse benefício que foi trazido para a sociedade. Bom, o rompimento dos contratos em razão da pandemia, ele pode ser incluído como fato do príncipe, como força maior ou como caso fortuito. Como fato do príncipe, me parece que não, porque não foi o Estado e nem o governo que prepararam o vírus, né? Quem preparou esse vírus, quem trouxe esse vírus à realidade foi a natureza. Então, evidentemente, o Estado não tem responsabilidade por isso. A parte dele, ele fez, né? Ele fechou inúmeras atividades que estavam em funcionamento para evitar um mal maior. Mas esse fechamento foi por conta do vírus, não foi por conta de um ato administrativo de conveniência e oportunidade. Então, sobram a força maior e o caso fortuito. Seria propriamente caso fortuito como natureza jurídica. Mas, para efeito de direito do trabalho, como a CLT não faz a distinção, nós chamamos genericamente de caso fortuito, como fez a medida provisória 927 de 2020, em seu primeiro momento, em março, quando foi editada, trazendo ali alternativas para os empresários e alternativas para que não houvesse, naquele momento, um desemprego abrupto. Pois é, prezado Alexandre, eu achei de extrema relevância essa sua ponderação sobre o ato de governo e ato de Estado, exatamente fixando-se nos elementos do ato administrativo, por vendo a oportunidade da conveniência. Eu acho que aí está o nó górdio para nós termos uma interpretação ajustada aos fatos. Com essa sua ponderação, Alexandre, eu me lembrei de forma muito viva das noções de direito civil, que lá na UFMG nós tivemos com o professor Caio Mário da Silva Pereira, sobre o pacta sunt servanda e o rebus sic stantibus, que eu acho que no mundo das obrigações, esses dois princípios é o que estão radicados, para nós cairmos nessa apreciação sua que você faz sobre a teoria da imprevisão. Não é verdade? Eu acho isso muito,
muito adequado. Não sei se você quer fazer algum comentário exatamente sobre esses dois princípios, que, a meu ver, norteadores e básicos, né? Na estudo que se faz das obrigações. Muito bem ponderado, uma boa entrevista quando há um bom entrevistador. Se o entrevistador não for bom, a entrevista vai para lá dos que a gente não sabe, né? Convivo com você, me permite aprender alguma coisa, Alexandre, tenho certeza disso. Não, nós todos. Realmente, o Código Civil de 1916, que foi o Código Civil que eu, num determinado momento da vida, estudei, o seu também. Meu também. O nosso Caio Mário, né? Caio Mário. Foi um dos idealizadores e que acabou não recebendo os méritos, né, do Código Civil de 2002. Aquilo ali partiu do projeto do direito das obrigações dele e do Orlando Gomes, né? Sim, sim. 75B ou coisa parecida, que acabou se transformando, não sei quantos anos depois, 20 anos depois, né, no Código Civil de 2002. Bom, mas o Código Civil de 1916 ele era um Código Civil que anterior à Primeira Guerra Mundial, mas já estava em meio à Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começou em 1914. E eu não sei como que esse código, em meio à Primeira Guerra Mundial, mas antes do seu término, e já passando por todas aquelas intempéries que o mundo estava passando, por todas aquelas dificuldades que o mundo estava passando, como que aquele código se calcou no liberalismo do Código de Napoleão, né? Ele já deveria ter pensado que as relações jurídicas elas não são tão estáveis assim como se queria que elas fossem, né? Então, os contratos estabelecem lei entre as partes como resultado da doutrina liberal, sim. Afinal de contas, você não vai pedir ao Estado para que a tutele os seus interesses e você mesmo vai fazer a autotutela, você vai regrar o seu interesse num contrato de locação, num contrato de compra e venda, num contrato de trabalho, né? E isso tem que ser respeitado, aquilo que foi negociado entre as partes, e constitui exatamente o princípio da obrigatoriedade do pacta sunt servanda. Mas o Código Civil ele ficou nisso. E trouxe apenas algumas exceções, né? Exceções de força maior, de caso fortuito, para liberar de determinadas obrigações, e ficou nisso. E o desenvolver da vida, das relações jurídicas, demonstrou uma coisa muito diferente, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Não apenas em razão das atrocidades, mas em razão de tudo aquilo que aconteceu, e antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, aquele baque de 29 e outras situações mais. E isso daí foi fazendo com que se desenvolvesse. Aliás, o livro do Arnoldo Medeiros é exatamente de 1929, né? Diante daquele baque mundial que ocorreu, daquela recessão mundial. Bom, mas então as questões foram se desenvolvendo e demonstrando à vida prática que os contratos precisavam ser revistos diante de determinadas situações que não se assemelhavam à força maior, muito menos ao caso fortuito. São as situações de imprevisão. Muito se confunde caso fortuito com imprevisão, porque no caso fortuito e na imprevisão existe a imprevisão. Mas a teoria da imprevisão ela fala de uma outra situação diferente, que é a situação da onerosidade excessiva de uma relação continuada. Você tem uma determinada relação que foi estabelecida com base em certos parâmetros, de acordo com certas circunstâncias, e lá na frente acontece um determinado fato, não previsto entre as partes, que faz com que aquela negociação que foi feita anteriormente ela não possa continuar, porque ela acaba se tornando injusta para uma das partes, se não para as duas. Isso sim é imprevisão. E a CLT ela trata da imprevisão, por exemplo, no artigo 873, quando fala dos dissídios coletivos. O dissídio foi revisão, né?
ou foi estabelecido, melhor dizendo, né, não negociado, estabelecido em certas condições, e um ano depois as circunstâncias podem não ser as mesmas, tornando injusta para uma das partes aquilo que foi ali negociado, e nesse caso é preciso que seja revisto. É o que acontece também com os acordos e as convenções coletivas, e é o que pode acontecer com os contratos. O próprio legislador, no direito civil, por exemplo, ele enfrenta essa realidade estabelecendo as ações revisionais para as locações. 3 anos depois, é possível que aquele preço fique aquém do mercado ou além do mercado, e que, nesse caso, então, o ajuste precise ser revisto ainda que judicialmente. Então, tanto na CLT nós encontramos isso daí, como nos encontramos no Código Civil, e o Código Civil, atualmente, ele tem um capítulo próprio sobre a imprevisão nos artigos 478, 479, 480 e 481, né, do Código Civil. A nossa jurisprudência, em várias situações, ela fala da teoria da imprevisão, né? Quando nós estamos, por exemplo, naquela situação em que o colégio ou a universidade não consegue formar um determinado número de alunos para poder ter uma turma viável. Então, é possível reduzir o tempo que o professor dedicava às aulas. Ele recebe de acordo com o salário hora, não há redução nisso daí, mas ele acaba tendo menos turmas, porque menos turmas ocorreram. Né? O que não pode é a instituição de ensino pegar, o professor tinha 3 turmas, e ele pega uma das turmas e dá para outro professor. Aí vai estar realmente indiretamente reduzindo. Mas, para efeito de imprevisão, porque não teve mais o número de turmas, o número de alunos que se esperava, nesse caso é possível rever as bases, né, do negócio. Então, essa daí seria a teoria da imprevisão, ou seja, a onerosidade excessiva que suporta uma das partes em razão de um contrato continuado, cujas circunstâncias mudam e que é preciso reequilibrar a justiça do contrato. Né? Isso não tem nada a ver com a força maior, isso não tem nada a ver com o fato do príncipe. Mas o direito do trabalho ele é tão interessante, ele é tão dinâmico, ele é tão flexível, apesar de muita gente dizer que a CLT é inflexível, que a CLT, em se tratando de força maior, ao contrário do Código Civil, que leva ao rompimento do contrato, ela diz lá que é possível você reduzir o salário proporcionalmente à redução da jornada de trabalho. Artigo 503, se bem estou lembrado, não é isso? Artigo 503 da CLT, exatamente. É isso? Permite exatamente. Redução, bem me recordo, 25% do salário, não é? É isso exatamente. Mesmo. E ainda tem a questão que não tem nada a ver com imprevisão, não tem nada a ver com força maior, não tem nada a ver com o fato do príncipe, que é a possibilidade que a CLT autoriza de, por questões técnicas, né, dificuldades financeiras, você fazer modificação do contrato. Então, a CLT, quer dizer, a legislação trabalhista é tão flexível que na Lei 4.923 de 1965, ela admite que, por razões conjunturais, por dificuldades econômicas que uma empresa passe, que possa haver essa revisão do contrato. Isso não tem nada a ver com imprevisão, pelo contrário, está previsto que é possível. Pode ser até que o empresário tenha agido de forma equivocada e tenha levado aquele prejuízo, mas ainda assim os empregos precisam ser preservados. Isso é qual é o mais importante. Pela preservação dos empregos que, nesse caso, é possível fazer essa revisão. A lei de quebra, né, a Lei 11.101 de 2005, e de recuperação de empresas, também prevê essa possibilidade. Não é uma lei trabalhista, mas é aplicável também às relações de trabalho. Pois é, muito rica a sua exposição. Exatamente citando a lei de recuperação salarial, a nossa lei que permite o ajuste das obrigações contratuais, 4.925, bem estou lembrado, não é isso? Permitindo
a redução do salário, a redução das obrigações do próprio empregado. Mas, em relação à pandemia, nós sabemos que o governo tinha que dar uma resposta, sobretudo para o mundo do trabalho. E aí se valeu de medidas provisórias. O seu livro, que eu já tive a alegria de mostrar aqui, você entende? Então, o que acontece? Ele faz uma análise muito percussiente das medidas provisórias relativamente ao nosso mundo do trabalho. Primeira, a medida provisória 927, de março, 22 de março de 2020. É aquela que cuida de teletrabalho, férias, antecipação de feriado, banco de horas, alterando a questão do banco de horas. Mas o fato fundamental é que essa medida provisória 927, ela caducou, ela não se converteu em lei, e nem houve o decreto legislativo previsto na Constituição. Então, vem a grande pergunta, Alexandre, que nós podemos colocar para a nossa reflexão. Aquilo que decorreu de todas as medidas procedidas, sobretudo pelos empregadores, como ficam? Qual é a situação delas em decorrência de não ter sido convertida em lei, ter caducado e nem ter ocorrido o decreto legislativo? Em março de 2020, o governo resolveu, para a preservação dos empregos e para evitar, inclusive, uma convulsão social, né, porque, bem ou mal, isso afetaria também as empresas, a saúde das empresas, ele trouxe soluções que já existiam na CLT, mas de forma flexibilizada. Ou seja, mostrando, mais uma vez, a importância da CLT. Né? O teletrabalho, mas por determinação do empregador e não por ajuste, inclusive retorno à condição presencial, a antecipação de férias, férias coletivas, por outro lado, a suspensão temporária do contrato com base no artigo 476-A da CLT e outras situações mais. Então, foram as primeiras respostas, né, ou as primeiras soluções alternativas que foram dadas aos empresários para evitar o desemprego, permitindo que, com essa antecipação de férias, que, nesse caso, então, não precisasse despedir o trabalhador até que a situação talvez pudesse tomar um outro rumo, o trabalho telepresencial e etc. Mas todas essas medidas aí, estabelecidas na medida provisória 927, apesar do esforço do relator na Câmara, acabou que essa medida caducou, ela ficou no Senado e não andou, né? Ou não teve tempo para que isso acontecesse, porque todo mundo ficou mais preocupado com a medida provisória que veio no mês seguinte, em abril, que foi a medida provisória 936. Mas os empresários não devem se preocupar com isso, porque a Constituição, no artigo 62, nos parágrafos 3º e 11, elas regulam essa situação, foi até por emenda constitucional, porque não era assim inicialmente, regulam essa situação, dizendo que os atos praticados naquele período produzem efeitos, né? E que o Congresso pode, inclusive, editar um decreto legislativo regulando que efeitos são esses. Mas, mesmo que esses efeitos não sejam regulados, está lá no parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição, ainda assim haverá eficácia. Então, a medida provisória ela deixa de ter eficácia para o futuro, mas ela produz efeitos no tocante às relações jurídicas que foram, ou as soluções que foram adotadas naquele período. Mas o legislador é tão sábio que no parágrafo 11 ele vai além, ele também fala das relações decorrentes. Isso quer dizer o seguinte, ainda que tenha se esgotado o período da medida provisória 927 porque caducou, se por acaso as medidas foram tomadas durante a medida provisória para a projeção de efeitos fora do tempo da medida provisória, ainda assim elas produzirão efeitos. Então, não há preocupação em relação a isso, que com quem adiantou férias, essas férias adiantadas não serão anuladas. Com quem determinou o teletrabalho, essa determinação não vai ser anulada.
Então, todos os efeitos serão produzidos normalmente, até porque o Congresso não sequer editou esse decreto legislativo impondo, talvez, aqui ou acolá, algumas restrições. Essa invocação do parágrafo 11 do artigo 62 da Constituição é precisa e dirime todo o questionamento. Não é isso? Exatamente está lá, não é isso? Parágrafo 11. As relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. É perfeito, perfeito. Acho que o caminho está estabelecido. Muito bom. Alexandre, deixemos a 927. Vamos caminhar para outra medida provisória, objeto de sua análise, que é a 936, cuja importância, inclusive, reside em que ela se converteu na Lei 4.020, de 2026, de julho de 2020. E aí, eu te pergunto, porque a MP 936 teve como objetivo encontrar caminhos para a prestação de serviço, abrindo possibilidade para redução ou suspensão do trabalho, e, de outra forma, também uma redução do salário. Tudo regulado, tudo previsto na MP 936. E com a instituição, se bem me recordo, daquele benefício emergencial, denominado bem, não é isso? E com assentado também a questão da garantia de emprego, que você é que vai nos doutrinar, como diz os locutores de basquete, sobre essa matéria aí, não é isso? Então, mas a importância dessa 936, que ela está, hoje nós estamos vivendo sob a égide dessa 936, hoje, Lei 14.020 de 2020. Qual a sua manifestação, meu querido? Ministro Carlos Alberto, a medida provisória 936, que veio em abril, na verdade, não era uma intenção inicial do governo, não. Né? Pelo contrário, o artigo 18 da medida provisória 927 é que buscava regular esse tipo de problema. Então, ele falava lá no artigo 18 do problema da suspensão do contrato, achando que aquela suspensão do contrato que lá estava regulada que, nesse caso, então, iria resolver todos os assuntos, além das demais alternativas apresentadas na medida provisória 937. Mas várias críticas vieram. O próprio presidente da República resolveu, então, revogar o artigo 18 daquela medida provisória, ainda em março, diante da má repercussão que teve aquela situação como ali regulada. Porque, do jeito que estava, era o seguinte: o governo não entrava com nada. Acho que se resolvessem como se nós estivéssemos totalmente dentro do regime liberal. Né? Se bem me lembro, Alexandre, o governo editou a medida provisória 928 no dia seguinte à publicação do 927 e exatamente. Revogou. Não é verdade? Revogou. Exatamente. Aí a 936 pegou e, mais uma vez, reafirmando, né, a flexibilidade que essa legislação trabalhista tem, e trouxe dois institutos que já estão previstos na lei trabalhista, mas com outra roupagem. Né? E uma roupagem condizente realmente com o problema que nós estávamos enfrentando, um problema de uma pandemia, um problema de fechamento de negócios por um tempo que a gente não sabia qual iria durar, que está durando, inclusive, até hoje. Embora muita gente esteja nas ruas, né? E talvez até propiciando uma segunda onda aí, de pandemia. Mas, bom, de qualquer maneira, independente disso, a medida provisória 936, então medida provisória 936, que se converteu depois na Lei 14.020 de 2020, essa medida provisória trouxe dois institutos, então, já existentes na legislação trabalhista, um da suspensão temporária do contrato de trabalho e outro da redução de salário proporcional à redução de jornada. Mas ela trouxe a suspensão temporária do contrato de trabalho com uma roupagem diferente do artigo 476-A da CLT. Porque no artigo 476-A da CLT, essa suspensão temporária do contrato ela está atrelada à qualificação do trabalhador.
E na 936, ela veio desatrelada a essa qualificação, ou seja, a simples suspensão temporária do contrato de trabalho, naquelas hipóteses em que o empregador não está funcionando. Se ele não está funcionando, como é que ele vai continuar com o trabalhador pagando salário pleno, exigindo obrigações por parte dele, o empregado também exigindo obrigações por parte do empregador, quando, na verdade, nada daquilo está ocorrendo, porque o contrato, na prática, está suspenso. O que fez o legislador foi estabelecer que o contrato pode ficar suspenso de direito, e não apenas na prática, né? E trouxe também o Instituto da Redução Proporcional, mas de forma diferente, tanto da Lei 4.923 de 65, como do artigo 502, se eu não me engano, ou 503, né? Exato, da CLT, ou seja, estabelecendo a possibilidade dessa redução superar os 25%, porque, por lei, ela teria que ficar nos 25%. Então, ela pode superar os 25%. E aí nós temos inúmeros arranjos, né? Podemos ter uma grande empresa onde um setor dela fica com os contratos suspensos e outro setor fica com a jornada reduzida, né? Podemos ter o caso da empresa que ela vai suspender todas as suas atividades, é o caso dos cinemas, por exemplo, e teatros, né? Podemos ter a situação de uma determinada empresa que fez uma opção pela redução, mas não vislumbrando a possibilidade de continuidade, então ela passa a fazer, então, mudar essa redução para suspensão temporária do contrato de emprego. Então, a lei, a medida provisória 936, ela propiciou essas várias situações. Bom, mas a medida provisória trouxe, isso já tinha, de certa forma, na medida provisória 927, uma situação muito peculiar, que foi estabelecer que o trabalhador, para ter reduzido o seu salário em 50% ou em 70%, ou então ele passar a receber o seguro-desemprego, quer dizer, um valor correspondente ao seguro-desemprego, em vez do salário que ele está recebendo, que tudo isso poderia ser por acordo individual. Aí vieram os questionamentos, inclusive no Supremo Tribunal Federal e etc. e tal. Ou seja, jogaram o abacaxi para cima do Supremo Tribunal Federal, que naquela altura, diante de uma questão que acabou se tornando política, me parece que trouxe uma solução de interpretação sistemática da Constituição. O ministro Lewandowski havia proposto uma alternativa antes, mas acabaram chegando a uma decisão um pouco diferente. Acabou que o Supremo Tribunal Federal entendeu que o melhor, diante daquelas circunstâncias, seria validar aqueles acordos, né? Ainda que não houvesse a intervenção sindical que a Constituição determina que deveria existir. E se deve existir a intervenção sindical para redução de salário, com muito mais razão, embora não esteja na lei, tem que ter a intervenção sindical para suspensão do contrato, porque vai tirar o salário inteiro. Bom, mas foram estabelecidos limites. Então, ficou tendo uma coluna do meio. Quem ganhava acima de 3.000 e poucos reais e quem ganhava abaixo de um determinado valor de 12 mil reais. Nesse caso, então, tinha que se submeter, o empresário tinha que negociar com o sindicato. Os abaixo desse valor não precisavam, os acima não. Os acima seriam os hipersuficientes. Esse abaixo é que eu não sei o nome que eu vou dar a eles, né? Porque eu tenho hipersuficiente acima de 12.100, tenho... 2 vezes o benefício previdenciário. É isso que está na lei. Exato. Temos os hipersuficientes, que são os demais. Mas se aqueles que ganham abaixo de 3.100 e poucos reais, eles podem fazer acordos individuais, então eles devem ser hipossuficientes. Não sei o nome que eu daria a esse tipo de trabalhador, a que situação como essa poderia resultar.
De qualquer maneira, a Lei 14.020 de 2020 ela veio a estabelecer um novo patamar de R$ 2.090, né? Preservando, no entanto, aqueles empresários que fizeram os acordos individuais com base nos R$ 3.135, se eu não me engano, né? Veio estabelecer um outro patamar, mas veio estabelecer condicionando, dependendo se a empresa ofere uma receita bruta maior ou menor do que 48 milhões de reais. 4.800.000, se não me engano. 4.800.000, perdão. 48 milhões, você pôs muito dinheiro. Não era para ver se você estava prestando atenção. É isso. 4.800.000. Bem tô lembrado, é 4.800.000, é isso. Bem lembrado, é isso mesmo. Pois é. Mas, então, foi assim que foi estabelecido. E a contrapartida para a empresa que quis, então, né, nesse caso, ou seja, que acertou com o seu trabalhador, que vai reduzir o salário dele proporcionalmente à jornada, ou que vai reduzir o salário, porque, nesse caso, praticamente total, né? A não ser das empresas que oferem mais de 4.800.000, que tem que pagar pelo menos 30%, que, nesse caso, então, vai receber quantia equivalente ao seguro-desemprego, que a contrapartida disso é a garantia de emprego. Pelo menos ele vai ter emprego, né? O emprego vai ser preservado pelo tempo estabelecido em lei. Me parece que foi uma boa solução. Eu acho que a solução foi boa. Agora, poderia ter sido a solução, ou as soluções encontradas, poderiam ter encontrado soluções melhores? Talvez, se tivesse havido participação prévia dos sindicatos. Os sindicatos foram deixados à látere, né? E acho que deveria ter havido negociação com o sindicato. Então, penso que a coisa poderia ter transcorrido de forma diferente. Já em março, em fevereiro já se sabia do problema, mas em março, quando foi editada a primeira medida provisória, talvez pudesse ter tido um acerto com o sindicato, né? Encontrando soluções que resultassem numa melhor aceitação, numa melhor conscientização de todo esse questionamento. Agora, de qualquer maneira, constitucionalmente, já disse o Supremo que pode, né? Nesse caso, os acordos individuais são válidos. Agora, infraconstitucionalmente, nada impede que o empresário tenha imposto ao trabalhador esses acordos e feito ele assinar. Nesse caso, esses acordos não têm validade. Aí já é um problema que deixa de ser constitucional e passa a ser um problema de vício do consentimento da legislação infraconstitucional, vício do consentimento denominado coação. Exatamente. E aí esses acordos podem ter nulidade, podem ser nulificados se por acaso ficar comprovado que o empresário obrigou o trabalhador a assinar esses acordos. Alexandre, sua ponderação é muito, muito, muito adequada e muito oportuna. Eu até fico pensando, o governo, que já na época do Michel Temer buscou um caminho de valorizar a negociação coletiva, nós bem o sabemos, no artigo 611, A e B, quando chega na hora do pega para capar, né, na hora de buscar caminhos, ele retira aquele que negocia em nome dos empregados, principalmente em nome dos empregadores. Mas eu acho sua ponderação extraordinária. Destaco outro aspecto, quando você observa que a 936 tinha como valor, referência, 2 salários mínimos. E com a lei colocou 3 salários mínimos. Daí por que essa diferença? É 4.090, porque o salário é 1.045. 3.135, que é o salário mínimo de referência, passou a ser 3. Entre o que era com a medida 936 e que passou a ser com a lei 14.020. Mas perfeito, perfeito. Eu acho magnífico, magnífico essa exposição. Alexandre, além de todas dessas 2 medidas provisórias, você, inclusive, destaca isso em seu livro, nós tivemos também a Lei 14.010, de junho de 2020, que cuida de várias regulações sobre esse estado que nós vivemos decorrente da Covid, especificamente sobre prescrição
decadência e suspensão de prazos processuais. Eu indago, como é que isso se aplica na órbita trabalhista e qual a consequência prática que decorre dessa Lei 14.010 de junho de 2020? Essa Lei 14.010 de junho de 2020 é uma lei aplicável às relações privadas. Entre as relações privadas estão as relações trabalhistas, né? Não há dúvida nenhuma quanto a isso. A lei tem uma impropriedade, penso, e que para isso serve a interpretação judicial, que ela diz que a questão da suspensão dos prazos, etc., começa na data da sua publicação, ou seja, a partir de junho, quando, na verdade, nós já tínhamos uma pandemia desde março, né? Desde abril, com situações jurídicas conflitantes desde lá. E sem a decreto calamidade pública, decreto legislativo calamidade pública desde março, não é isso? Exatamente. E sem o Poder Judiciário funcionando, né? Então, como é que o sujeito vai exercer, tomar alguma atitude, exercer algum direito? Os direitos dele vão decair, e os mandados de segurança, né? Ações rescisórias e outras situações mais, prevenção de direitos, né? Notificação, como é que ele ia tomar alguma atitude desse tipo? Então, eu penso que, nesse caso, essa questão da prescricional, ela remonta. Ela não tem início a partir de junho, ela remonta à época em que foi declarada o estado de calamidade pública, que foi em fevereiro. Então, me parece que é dali que eu tenho que pensar na suspensão de prazos, né? É exatamente ali. E todo mundo ficou aí muito perplexo também com a ideia do legislador estabelecer a suspensão na decadência, porque todo mundo fica com aquelas noções antigas. Não, prazo decadencial não se suspende, né? Nem se interrompe, né? Prazo decadencial ele acontece. Não, não é assim. O Código Civil de 2002 ele estabeleceu inúmeras distinções, e até o Código de Processo Civil também, em relação a essas questões de decadência. Mais ajustadas, inclusive, às relações numa sociedade, né? Quando você não tem como você praticar o ato, dizer que simplesmente o prazo não se suspende seria irreal, o direito tem que se ajustar à realidade. Então, a própria Lei 14.010 excepciona a possibilidade de suspensão do prazo decadencial pela impossibilidade de você exercer o direito, né? Agora, existe um aspecto bastante interessante entre a distinção entre a prescrição e a decadência. É que na prescrição você vai cobrar um dever jurídico, né? Então, uma determinada pessoa tem um dever qualquer de natureza obrigacional ou de outra natureza, e você tem, nesse caso, a partir do momento em que ela não cumpre o dever, você passa a ter o direito de acioná-la em relação a essa pretensão. Já no caso da decadência, não. Nós estamos diante de um direito potestativo que o titular é você. Então, você é que vai criar, modificar ou extinguir o direito. Só depende de você e de mais ninguém. Então, não há essa questão da lesão de direito, porque depende de uma iniciativa tua para fazer alguma coisa. É o caso da grávida, por exemplo. A grávida tem o direito de mudar de função. Agora, ela tem que exercer esse direito durante a gravidez, não vai ser depois da gravidez que ela vai fazer isso, né? Esse é o prazo decadencial dela, que não precisa ser um prazo legal, né? Ele pode ser um prazo tácito, né? É presumido das circunstâncias. Mas é isso, a minha análise da Lei 14.010 é essa. Pois é, mas é muito correta essa diferenciação que você estabeleceu entre a prescrição e a decadência. Exatamente dando essa visão, vamos dizer assim, mais atual da decadência. A decadência também pode ser suspensa. Em casos, é claro, como esse, um caso excepcional. Alexandre, nós estamos olhando da situação que nós estamos vivendo, mas há situações muito interessantes. Acordo celebrado antes da fase da Covid-19 entre nós. Cumprimento desses acordos, cumprimento de acordos judiciais,
Como é que nós poderíamos analisar essa questão em decorrência desse novo estado que nós estamos vivendo, que alterou todo o mundo das obrigações e o mundo contratual? É uma questão interessante pelo seguinte: acordo é um ajuste. Né? Ele não deixa de ter, de certa forma, uma grande semelhança com um contrato. Então, você tem dentro do acordo vigorando o princípio da obrigatoriedade. Esse acordo a que nós estamos nos referindo é um acordo judicial, em que pesa sobre ele a coisa julgada. Então, você tem o acordo como ato jurídico perfeito, né? Você tem o acordo que gera um direito adquirido ao cumprimento daquilo que foi estabelecido, do bem jurídico, né? Oferecido nesse acordo, e você tem a coisa julgada. Então, você tem as três hipóteses que estão previstas na Constituição. Então, diante de uma situação como essa, a nova lei pode ou não interferir ou tem que preservar? Olha que situação. Veja bem, seria aquele mesmo caso do dissídio que pode ser revisto. Sujeito a acordo baseado em determinadas circunstâncias. Vem uma situação totalmente extraordinária que ninguém esperava, de pandemia, que faz com que o empresário feche o negócio dele, o cinema, por exemplo, o teatro. Como é que ele vai pagar esse acordo? Ele pegou e determinou que esse acordo ia ser pago em parcelas dali para frente, porque se ele tivesse dinheiro, ele já teria pago. Ele estava dependendo do dinheiro que ia entrar, da receita que viria para poder fazer o pagamento. Essa receita não vem porque a atividade dele está fechada. Vai fazer o quê com esse empresário? Vai penhorar o negócio dele? Vai desconsiderar a personalidade jurídica dele para, nesse caso, então, procurar os bens dele como pessoa natural, o patrimônio que ele tem? É isso? Isso é justiça? Não me parece que seja assim que as coisas devem ocorrer. Bom, diante de uma situação dessa, agora, tem que provar a impossibilidade. Uma vez comprovada a impossibilidade perante o juiz da própria execução, o juiz vai tentar um acordo. Se esse acordo não for possível, esse juiz não pode prosseguir, porque ele aí vai depender que a parte ingresse com uma ação revisional, né? Que é a ação exatamente para rever as condições daquilo que foi estabelecido. Nessa ação revisional, as provas serão produzidas, inclusive eventual capacidade ou incapacidade de cumprir esse acordo, e o juiz, então, finalmente vai decidir nesta ação que isso não é uma flexibilização, lógico, da coisa julgada, mas porque mudaram as circunstâncias, o juiz, então, nesse caso, vai decidir, preservando aquele valor que foi acordado entre as partes, novas condições para o cumprimento desse acordo. É a mesma coisa. Eu faço hoje um acordo judicial para pagamento de pensão alimentícia. Aí eu perco o emprego. Como é que eu vou pagar? São situações que a gente tem que realmente ter sensibilidade para poder dar uma solução adequada. Então, esse negócio de mutabilidade da coisa julgada, em termos, né? Nós estamos aí diante de uma situação em que nova situação ela leva, nesse caso, a uma nova decisão, né? E temos inúmeras hipóteses, inúmeros artigos de lei que podem, nesse caso, amparar esse tipo de raciocínio. Pois sobre imutabilidade de coisa julgada, nós bem sabemos que a própria CLT já foi alterada, permitindo que a coisa julgada deixasse de ser um título executivo para uma execução trabalhista. Você sabe disso. E o Supremo não disse que o dispositivo era inconstitucional. Ao contrário, ele não desafiava a Constituição. É o ajuste, a meu ver, é o ajuste da lei à vida. Né? A lei é feita para a vida. Né? Isso não é a vida que você tem que se amoldar à lei. Lógico,
lógico. Alexandre, eu disse no princípio, e vou reiterar, eu tinha a convicção, e mais do que nunca todos hoje já perceberam isso, que seria um privilégio estar com você nessa manhã. E acho que todos aqueles que terão a oportunidade de nos ver vão ratificar essa minha observação. Mas eu lhe concedo a palavra, você expor mais algum aspecto que você ache relevante e para suas palavras finais. Ministro Carlos Alberto, o senhor foi um entrevistador maravilhoso, esgotou todo o assunto na sua condução das perguntas dessa entrevista. Eu apenas quero agradecer a oportunidade que a Academia Brasileira de Direito do Trabalho está dando para expor meu ponto de vista sobre essa questão tão palpitante, né? E chamando a atenção, ao final, de que, embora as soluções de imprevisão elas tenham um determinado destino, as soluções de força maior tenham outro destino, as soluções de revisão das bases do negócio, ou então das questões técnicas tenham outro destino, tudo isso se mistura na flexibilidade das relações trabalhistas, de forma que nós temos, surpreendentemente, nas relações de trabalho, ao contrário das relações de direito comum, possibilidade de revisão em razão de força maior, né? Isso é uma coisa bastante peculiar do direito do trabalho, e como o direito do trabalho, apesar do que todos falam, ele é um instrumento flexível, ou seja, as normas trabalhistas que nós tínhamos serviram para enfrentamento dessa pandemia, reafirmando a importância da CLT, a importância que as relações trabalhistas têm para a sociedade. Isso. Você sabe que você faz essa ponderação e me provoca, porque no seu próprio livro você fala em ondas flexibilizadoras da legislação trabalhista. Aí, se bem me lembro, você coloca 3 ondas. Quem sabe nós teremos, nesse momento, a 4ª onda flexibilizadora das normas trabalhistas, mas não com os objetivos das anteriores, marcadamente com o objetivo de nós estarmos rente aos fatos, rente à realidade, buscando soluções em observância a princípio até de natureza constitucional. Verdade. Não é? Alexandre, muito obrigado, foi um prazer, viu? Eu agradeço a todos que nos honraram com a sua audiência e que nos privilegiaram com a sua presença. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Um grande abraço. Um abraço. Um abraço. Eu não sei se é um abraço remoto ou virtual, mas vão os dois. Um abraço. Um abraço. Tchau.